Boa tarde, meus amores. Vou despertar. Publicar. Vocês estão me ouvindo bem? Ei, Ana. Oi, Rafael. Oi, gente, cadê? Ah, tá, tem que fixar. Aí, muita tecnologia. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Vão respondendo aí pra mim. Deixa eu colocar aqui meu chazinho. Pra gente trocar uma ideia. Muito bom. Tem um delay, né? Que eu pergunto até vocês responderem. Ei, Tati. Boa tarde, meus amores. Então, bora lá começar. Gente, primeiramente, né, eu sei que a maioria aqui já me conhece, mas pra quem não me conhece, eu vou falar quem eu não sou antes de falar quem eu sou, né? A galera tem uma visão, assim, muito... quem é terapeuta é a Madre Teresa de Calcutá, é a pessoa zen, a pessoa calma, né? Aquela pessoa, assim, super da paz, good vibe. E eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que sofre com ansiedade, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, também tenho as minhas dificuldades, passo meus apertos, né? E Jennifer, você é maluca, como é que você fala isso numa live que você quer falar sobre combate à ansiedade, né? E como reverter isso tudo? Justamente para trazer para vocês que eu sou igual a vocês, eu também tenho os meus problemas, né? Tenho as minhas dificuldades. Essa semana mesmo foi uma semana bem puxada, né? Eu tava com um dos meus gatinhos dodó, então assim, tive muita ansiedade, passei por uns perrengues aí. E o intuito dessa imersão, o intuito, né, de trazer aqui para vocês todo esse conhecimento, trazer para vocês esse despertar, né, pro autoconhecimento, é justamente para mostrar para vocês que nós estamos todo mundo no mesmo barco, que todo mundo precisa de ajuda. Eu também já precisei de ajuda, eu já passei pelos meus processos terapêuticos, ainda quando preciso passo também, né? E uma das coisas que eu sempre falo aqui é que tá tudo bem a gente pedir ajuda, sabe? A gente reconhecer quando a gente não tá conseguindo resolver os nossos problemas sozinhos e, sabe, buscar ajuda, né? Tanto ajuda terapêutica, né, das terapias naturais, que são as terapias que eu trabalho, né? A terapia holística, a medicina oriental, né? Eu trabalho com essa linha. Como também a busca de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Eu já fiz análise clínica, eu já passei por acompanhamento terapêutico com o psicólogo, né? E de forma alguma aqui eu quero trazer que as terapias holísticas vão resolver num passe de mágica todos os seus problemas e que sua vida será um mar de rosa, porque não vai ser, tá? Mas as terapias nos ajudam a, quando a gente passar por essas situações de crise, passar por esses momentos de dificuldade, a gente não surtar, né? Porque é isso, quando a gente tem uma base, quando a gente sabe ali, poxa, tô passando por tal situação, mas é fácil de resolver, ou não é tão fácil de resolver, mas eu sei como resolver, ou eu tenho como buscar ajuda, né? Então, o autoconhecimento, as terapias entram nesse sentido para trabalhar como complemento das terapias, né, tradicionais, da medicina tradicional, da psicologia, né? Então, as terapias convencionais e as terapias holísticas podem sim e devem trabalhar juntas, né, como complemento. A gente fala que as terapias holísticas são complementares, porque é justamente isso, né, é um complemento à medicina tradicional que a gente tem aqui. Em muitos outros países, né, a medicina oriental tem mais esse olhar mais holístico, né, sobre a saúde integrativa, sobre a gente ter controle não só do nosso corpo, como da nossa mente, da nossa essência, né. Eu vejo uma galera muito confundir isso com religião, porque sim, né, a gente sabe que no mundo oriental eles têm muito essa questão da religião, dos deuses hindu, do budismo e tudo mais. Você não precisa ser budista para meditar, tá? Eu não sou budista, mas eu medito, porque eu reconheço que se eu não fizer nada, o meu dia a dia vai ser bem mais difícil, né? Vai ser muito mais conturbado passar por todas as situações que a gente passa se a gente não tiver
aí da onde tirar um recurso, né, de ajuda. E é nesse intuito que eu criei esses acompanhamentos. Então, eu já fiz outros eventos, né? Esse vai ser o nosso último evento do ano. Para quem não sabe, o evento é gratuito, vão ser 4 encontros aqui, né? Vou explicar um pouquinho melhor sobre a imersão. Vão ser 4 encontros totalmente gratuitos aqui. Vai ter os vídeos, onde eu vou ter aqui bate-papo com vocês. E depois eu vou fazer o acompanhamento lá dentro do grupo do Instagram. Então, assim que terminar aqui, eu vou abrir lá um grupo e vou fazer o acompanhamento com vocês. Vou passar todos os dias uma tarefinha, né, para ajudar vocês nessa busca do autoconhecimento. Como eu falei, eu não vou passar aqui nenhuma receitinha mágica, assim, não vai ser nada assim, faça tal coisa que sua ansiedade acabou, ou faça tal coisa que você nunca mais vai ter insônia. Não existe um único caminho, existem várias possibilidades, e eu tô aqui justamente para mostrar para vocês que buscando, né, um desses caminhos, você vai chegar em tal resultado que você quer, né? Esse caminho pode ser junto comigo, depois eu vou abrir para vocês um pouco adiantado aqui o acompanhamento, né, de dezembro e janeiro. Eu faço o acompanhamento terapêutico por 2 meses, né, quando eu falando aqui do tratamento, o acompanhamento comigo pago. Então, quem tiver comigo aqui na imersão vai ter um super desconto no final, tá? Mas esses 7 dias, essa semana vai ser totalmente gratuito. Então, Jennifer, não tenho dinheiro para poder pagar o acompanhamento. Então, faz ali, aproveita o máximo que vocês puderem dessa semana, tá? Pode me sugar tudo, tá? Eu vou estar ali 100% à disposição de vocês dentro do grupo e aqui na internet também para ajudar vocês o máximo que eu conseguir durante essa semana. Então, a imersão é justamente para isso, para ajudar vocês, né, que ainda não sabe como é que funciona esse negócio de terapias, ou não tem dúvida se as terapias é para vocês, como é que funciona, né? Às vezes ainda tem aqueles preconceitos ali um pouquinho, ouviu falar que é de tal jeito, ouviu falar que funciona de tal forma. Então, a imersão serve tanto para ajudar vocês a esclarecer essas dúvidas, como também para ajudar aqueles que não têm condições, ou não têm recursos, ou não tá no planejamento financeiro, fazer um acompanhamento pago, né? Lógico que 7 dias é um tempo, assim, um pouco curto, não dá para transformar a vida de vocês também, tá? Em 7 dias, mas dá para trazer uma clareza e ajudar vocês a despertar essa consciência, né? Por isso que o nome é o Despertar, que é justamente para ajudar vocês a se despertar para o autoconhecimento, para as questões, né, que a gente tem ali no nosso dia a dia e que muitas das vezes passa batido e a gente não tem noção do que está acontecendo. Então é para trazer mesmo uma clareza para vocês que existem alguns caminhos. Vão ser 4 dias os encontros, mas o acompanhamento dentro do grupo vai ser por 1 semana, Bruna. A Bruna tá falando aí que são 4 encontros. Vão ser 4 encontros, começa hoje, né, e vai até quinta, então vão ser 4 dias seguidos aí. Vou fazer os encontros aqui no Instagram e vai ficar salvo para quem não conseguir. Eu sei que esse horário, muitas pessoas às vezes estão trabalhando, nem todo mundo consegue ter esse horário do almoço, né, disponível. Eu já voltou, né? Ei, Mayara! Então, vai ficar salvo quem não conseguir ficar até o final, né? Porque vai terminar aí às 2. Eu pretendo aqui fazer 1 hora de live falando com vocês. Então, vai ficar salvo para vocês possam assistir depois. Ou quem tá aqui ao vivo depois quiser revisitar e ver alguma coisa, tá? Vai estar aí à disposição de vocês. Mas bora lá pro passo a passo, né? Eu falei aqui quem eu não sou, vamos falar quem sou eu na fila do pão, né? Eu sei que alguns de vocês não sabem, mas eu entrei nesse caminho, né? Eu sou formada em estética e à primeira vista não tem nada a ver com as terapias, mas foi na estética que eu encontrei esse caminho, né? Do cuidado, de cuidar ao próximo, de cuidar tanto do nosso corpo físico como também da nossa questão mental, emocional, né? Então, como eu falei no início, eu sofro com ansiedade. E aí eu vim buscando nas terapias naturais formas de cuidar, né, do meu próprio corpo, do meu próprio eu, da minha própria essência, né, das minhas questões emocionais. E comecei a descobrir as terapias ainda no curso de estética, né? Então lá a gente tinha também as terapias orientais. E foi quando me despertou esse interesse. E eu falei, caramba, preciso de ajuda, então vou me aprofundar nisso. E de lá pra cá eu venho estudando, né? E tô sempre estudando e sempre vou ter muita coisa pra estudar. É outra coisa que eu falo pra vocês, eu não sou dona da verdade, não sei de tudo, mas tudo aquilo que eu sei eu quero trazer aqui pra vocês, né? Pra que o máximo de pessoas
possam, né, se cuidar também e descobrir novos caminhos, novas possibilidades. E de lá pra cá eu fui, né, me aprofundando mais nas terapias naturais. Como eu falei, né, nesse meio tempo eu passei ali por um processo de autoconhecimento, vi que sozinha não estava dando conta, só as terapias naturais não estava sendo suficiente, eu tinha algumas questões, né, que eu precisava de uma ajuda mais profunda, e aí foi quando eu procurei a análise clínica, né, que foi com psicólogo. Então eu fiz um acompanhamento, né, com psicólogo, e ali, assim, foi um trabalho realmente complementar, sabe? Se eu não tivesse entrado pelas terapias naturais, eu não tinha reconhecido que eu precisava de ajuda, e tá tudo bem você pedir ajuda. Eu consegui enxergar isso e buscar ajuda nas pessoas certas, né? Pessoas que estavam ali no meu caminho. Ei, Bia! Pessoas que estavam ali no meu caminho para me ajudar. Então, meu processo foi bem mais suave, sabe? Não que eu tenha uma vida que, eu tive várias tragédias na minha infância. Não, gente, não tive, assim, essa vida toda problemática que a galera às vezes vem aqui e faz um drama e tal. Não é um drama, é porque realmente a pessoa passou por umas situações bem cabulosas. Então, eu tive uma infância muito tranquila, né, uma adolescência muito tranquila, mas eu também, como todo mundo, tive os meus problemas e precisava resolvê-los, né? E foi quando eu busquei ajuda. E aí eu fui vendo, né, o quanto isso faz diferença. Ainda continuei, né, até o ano passado bem focada ali no trabalho financeiramente falando, na estética. E aí esse ano veio, pá, a pandemia, né, que aí pegou nossa vida e virou de perna pro ar, e aí todo mundo surtou, todo mundo teve que se virar e se reinventar. E foi quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com as terapias, tanto no voluntariado, que eu já fazia já há bastante tempo, né? Tem algumas pessoas aqui que já fez acompanhamento comigo pelo voluntariado. E aí eu vi, gente, o quanto a gente precisa, sabe? A nossa sociedade é uma sociedade muito ferrada, cara. E a gente precisa muito de ajuda e não sabe procurar ajuda muitas das vezes, né? A gente sabe nem por onde começar. Tem ainda uma galera que ainda tem preconceito até mesmo com a psicologia tradicional, que acha que é coisa de gente maluca. Cara, não é. Todos nós somos surtados. Todos nós temos os nossos problemas. E pedir ajuda, você encurta esse caminho, esse processo com muito mais facilidade. Lógico que você pode sim fazer uma busca ali sozinho, pelo autoconhecimento, né? Enfim. Mas se você tem a opção de ter uma ajuda para encurtar esse caminho ou passar por esse caminho com mais facilidade, por que não, né, usar esses recursos de ter ali uma pessoa te guiando por esse processo, né? Então foi isso, eu entrei de cabeça nas terapias esse ano, né, focada mesmo na saúde integrativa. Vou falar aqui um monte de coisa que eu sei que vocês já estão careca de saber, né, mas que ninguém faz, não é verdade? Então o grupo também serve para essa ajuda, né, não só para passar ali o acompanhamento, mas o grupo vai funcionar também para vocês ter ajuda uns dos outros, para vocês verem que vocês não estão sozinhos, sabe? Que muitas das dificuldades que um passa, o outro passa também. Então, quando a gente tem essa troca ali dentro do grupo, a gente vê que a gente não tá sozinho, né? Que a gente tem como se ajudar uns aos outros, né? Isso é muito bacana. Então, por isso que eu fiz ali o acompanhamento no grupo também, não só que os encontros para falar com vocês o que vocês podem ou não fazer, né? Porque aí deve ou não é uma questão de escolha, né? Deixa eu só colocar aqui o tempo para me ver. Gente, ó, já falei 14 minutos. Meu Deus do céu. Vamos tomar um chá. E aí, minha gente? Vocês têm dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre esses 4 dias? Falando aí comigo, não me deixa aqui falando sozinha. A gente aí tá vendo? O negócio de live é isso. Eu fico aqui falando igual um papagaio, e aí eu pergunto, vocês levam uma vida ali pra poder ler e me dar a resposta. Conversem aí comigo, não me deixa aqui falando sozinha. Ah, meu gatinho tá bem. Gente, tá, o gatinho, né? Que eu comecei a falar do gatinho. Ele tá com anemia, a gente tava com suspeita de câncer, então assim, eu fiquei. Vou confessar pra vocês que eu tava preparando aqui, né, a imersão e eu tava. Tipo assim, fazendo minhas meditações, aromaterapia, cristalzinho e tudo mais, tava tudo lindo, maravilhoso, até o gatinho passar mal. E aí, isso me desestabilizou muito, porque pra quem não entende, assim, eu não tenho filhos,
Mas eu tenho os meus bichinhos que eu considero parte da minha família. Então, quando eles estão passando mal... Ai, meu Deus, não posso chorar. Respira. Ai, eu realmente, sabe, tenho eles como parte da minha família. E quando eles passam mal, cara, é levar pro veterinário, é você ficar à noite acordada sem saber se eles estão comendo direito, se conseguiu fazer as necessidades. Ai, gente, vocês vão fazer chorar! Mas enfim. Então, eu realmente tenho um amor muito grande com eles, porque, sabe, é como se fosse filho meu. Meus pais até brincam assim, eu não sou avô de gato nem de cachorro e tal. Mas eu tenho eles como parte da minha família, sabe? Eu sofro com o sofrimento deles. Ainda mais porque eles não sabem falar o que tá doendo, o que tá sentindo, sabe? Então, foi bem puxado essa semana passada pra mim, mas graças a Deus ele ficou internado durante 3 dias, fez a medicação, passou por todos os exames e agora tá fazendo o tratamento em casa, né? Então, assim, não foi tão grave, né, quanto a gente estava imaginando, mas ainda tá precisando de cuidados. Você tem também pet, né? A gente fala que é nossos filhos de patinhas, porque, gente, não adianta, é igual criança, sabe? Eles vão depender de você pro resto da sua vida. Não é só colocar água e ração, tem cuidado, tem um carinho, tem brincar, tem, sabe? Eles aprontam igual criança também, faz pirraça. Então, pra quem tem os bichinhos aí sabe como é, né? E assim, uma das coisas que a gente falando aqui, né, na parte terapêutica, ter um bichinho de estimação, né, ter ali um companheirinho, ajuda muito, principalmente para as pessoas que sofrem com depressão. Eu não tenho depressão, já passei por alguns processos difíceis na minha vida, então foram períodos, né, meio depressivos, mas eu nunca tive depressão. Mas para quem tem depressão e até mesmo a ansiedade, ter um bichinho de estimação, ter um animalzinho para você, tem comprovação científica que ajuda, né, a superar a ansiedade, porque você vê ali um serzinho que depende de você. Tem a questão também energética, né, a vibração deles é fantástica. Sem falar o amor e o carinho, né, que eles têm com a gente. Terminar. É verdade. Os animais ajudam nesse negócio de ansiedade. Sim, é o que eu tava falando, Bruna. Eles têm sim a questão. Existem estudos científicos que mostram que os animais têm uma frequência, né? Quando eu falo frequência, frequência mesmo, igual a música, né? Os sons têm frequência. A nossa voz, né, é uma frequência. Então, tem o ditado que fala, né, que a palavra tem poder, né? O ronronar do gato é uma vibração energética terapêutica, né? Tanto para quem acredita nos cristais ou não acredita, independente se você acreditar ou não, vai funcionar, entendeu? Então, existem estudos científicos que mostram. Ai, eu tenho um gatinho epilético. Ai, gente, puxado, né? Vai depender, e é igual criança, assim, vai depender pro resto da sua vida. Então, assim, eu aconselho muito. Todos os meus bichinhos são adotados, adotar um bichinho, né, pra você ter ali um companheirinho. Mas sabendo que vai dar trabalho, vai passar mal e você vai precisar ter um gasto financeiro, vai ter ali o cuidado, você vai precisar de dispor de tempo ali pra cuidar deles, pra brincar com eles. Não é só colocar água e ração, então é um serzinho que precisa, né, de acompanhamento também, da sua atenção, do seu carinho, né? Eles têm essa troca com a gente, né? Muito grande de amor e de cuidado, mas a gente também precisa ter com eles, né? E faz sim muita diferença. Deixa eu ver, alguém que deixou uma pergunta. Tem os 2 gatos... Ah, tá. A Ju falando que ela tem 2 doguinhos, o Salomé e o Nicos, amo os meus. Pois é, gente, é isso. Mas vamos voltar lá ao que eu tava falando aqui com vocês, sobre a questão do autoconhecimento, né? Justamente é isso, é você saber, eu gosto de animais, eu não gosto de animais, como que isso pode me ajudar, né? É você ter a consciência dos caminhos que você pode ter, né, ali como recurso para cuidar da sua saúde, né? A gente, igual eu tava falando, eu vou falar coisas aqui que vocês estão carecas de saber, mas que não faz, que é o quê? A gente precisa ter uma alimentação mais saudável, mais natural,
a gente precisa ter uma boa qualidade de sono, né? Tudo isso vai influenciar tanto para as nossas questões emocionais, quanto também para nossas questões físicas, né? Tem uma galera aí que vai pra academia e fica lá malhando, fica bombadão, mas às vezes não cuida da mente, não cuida do psicológico, né? Então, é complementar. A gente, né, tem ali a tríade, né, que é o corpo, a mente e a essência. Então, tá tudo interligado, não tem como eu cuidar só de uma coisa e deixar de outra. E nos dias de hoje, com a nossa tecnologia, né? Eu estou aqui falando com vocês através de um portal mágico com a internet, onde você aí do outro lado pode ouvir o que eu tenho a dizer. Eu estou aqui na minha casa agora de boa, tomando meu chazinho. Então, assim, a tecnologia nos ajudou em muitas coisas, né? Mas, em contrapartida, também veio o outro lado da moeda, né? Que foram muitas questões de informação, muito acesso a algumas questões que de vez nos ajudar, né, acaba atrapalhando. Até mesmo as redes sociais, que devia ser uma coisa para interação, para troca energética, né, para falar com um amigo que está à distância. A gente, às vezes, tem ali a internet, a galera muito focada em like, em curtida. Então, parece bobo, mas tem gente que sim entra em depressão por causa disso. Tem, principalmente os adolescentes, né? A gente que tem uma idadezinha que já passou aí dos 20 e poucos, já é mais... tem um pouquinho mais de estabilidade, tá? Não que a gente não tenha isso, mas também tem. Mas principalmente os adolescentes, com essa questão de rede social, sofre muito. Tem até um filme na Netflix que fala, né, o dilema das redes sociais. E ali vem colocando pra gente coisas que a gente sabe, mas a gente finge que não vê, né? Então... quando eu tava falando com vocês que tá normal pedir ajuda e que tá tudo bem, que tá todo mundo meio ferrado mesmo, tá? Gente, de vez em quando eu falo uns palavrões, tá? Então vocês relevem. Mas é isso, sabe? A gente tá todo mundo meio ferrado mesmo e a gente precisa de ajuda. E quanto mais a gente vive nessa sociedade onde a gente tem tabus e não pode falar, onde a gente tem questões que a gente não pode se expor, né? E vai virando uma vida de Instagram, de tudo linda, maravilhosa. Não posso mostrar que eu tô com uma espinha, tem que botar um filtro aqui. Tá tudo bem você querer usar o filtro, mas a gente acaba fingindo tanto, né? Colocando tantas máscaras ali no nosso dia a dia, que a gente não sabe mais nem quem somos, né? A gente não reconhece nem a nossa própria história, nem a nossa própria essência. A gente não consegue ver quem realmente, né, somos no nosso dia a dia, e isso vai acarretando uma série de outras questões, né? Os egípcios vendendo os gatos, sim. Tem uma questão aí já muito antiga. Na verdade, assim, eu entendo até essa questão de misticismo e da galera ter um pouco de preconceito, porque é difícil, cara, eu chegar aqui pra vocês e falar, por exemplo, de frequência, sabe? É uma coisa que eu tenho que buscar termos científicos ou racionalizar uma coisa que você experienciando, você vai sentir. Eu tava conversando essa semana com uma colega, ela falando, né, que ela tá fazendo um acompanhamento e tudo mais, e a psicóloga dela não acredita nessas coisas de terapia, né? Mas aí ela já fez algumas coisas e ela viu que realmente funciona pra ela. E é isso, sabe? É coisa que você não... tem coisas que você não consegue trazer racionalmente. Só você experienciando você vai saber, né? Igual essa questão dos bichinhos. Algumas coisas a gente tem hoje comprovação científica, mas alguns anos atrás não tinha. Então, é assim, era mais sabedoria popular que a gente fala, né? Igual, por exemplo, os chás. Tô ali tomando... como é que eu sei que tal chazinho é bom pra tal coisa? Foi conhecimento que foi passando, né, ao longo do tempo. E aí hoje a gente tem, né, a tecnologia ao nosso favor, a gente tem os recursos para provar ali que, da onde que vem aquele componente, como que aquilo ali age no nosso corpo, coisa que algum tempo atrás a gente não tinha. Então, igual eu tava falando antes, né, da tecnologia que nos ajudou por muito lado, mas também por outro, né, acabou atrapalhando. Como tudo na vida, gente, é outra coisa também. Eu tava falando no começo, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, iluminada, ser de luz. Não existe, tá? Vou logo avisando pra vocês. Não existe nenhum ser de pura luz. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós, tá bom? Meditar faz parte do processo, mas não quer dizer que tem dia que você vai querer gritar e tá tudo bem gritar, tá bom? Não tem problema, é desabafar, coloca pra fora. Se você vai se sentir melhor gritando ou meditando, tá tudo bem, são recursos que você precisa utilizar
né, para poder se ajudar. E é isso, sabe? Não existe um ser de pura luz e tal. A gente tá sempre na busca, né, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento espiritual, né? Mas às vezes a gente não consegue entender mesmo nem quem sou eu, ser humaninho aqui, cheio de problemas e de defeitos, que dirá minha espiritualidade, minha conexão com o cosmos, se existe Deus, se existe extraterrestre, enfim, a gente começa a viajar. Existe magia? Não existe magia? O que é magia? Não é mesmo? Então, a gente começa a dar umas viajadas aí para outras questões que a gente não sabe nem o básico sobre nós, como é que a gente vai saber o de lá de fora, sabe? Então, é isso. O meu intuito aqui para vocês é trazer essa orientação, né, de como seguir por esse caminho, em que existem vários caminhos, né? Como eu falei, tá tudo bem. Jennifer, não fui com a sua cara, acho que você é muito louca, fala muita doideira. E, enfim, tá tudo bem, amiga, vai procurar uma outra pessoa com qual você se identifica, mas busque ajuda, né? Principalmente busque ajuda, busque orientação, busque ter uma pessoa ali que você vê que tá passando pelo mesmo processo que você passou, né? Hoje eu falo muito sobre ansiedade aqui porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu sou uma pessoa que sofre com insônia, tenho crise de pânico. Só esse ano teve um dia que eu tive, no mesmo dia eu tive 2 crises de pânico. E aí, o autoconhecimento e as terapias me ajudou a identificar qual era aquele padrão. Porque não adianta eu vir aqui pra vocês e falar assim, usa tal óleo essencial que é bom pra insônia. Tá, mas o que tá te fazendo ter insônia, né? O que tá fazendo você entrar nessa crise de pânico? Qual é o gatilho, né, que tá fazendo você entrar nesse surto? Então, as terapias e o autoconhecimento entram nesse processo, né, da gente identificar. Exatamente. Então, tem gente que é mais certinha e tá tudo bem, que vai se identificar com aquele jeito, entendeu? É você escolher, assim, o tipo de pessoa que você quer se espelhar, né? Então, tem os loucos, tem os certinhos, tem as pessoas que falam politicamente correta, tem as pessoas igual eu que são surtadas, fala tudo errado, xinga e fala os palavrão e grita e tá tudo bem. A gente vê aquele que a gente quer se espelhar, né? Aquelas pessoas que estão passando pelos mesmos processos que a gente, né? Igual eu tava falando, eu falo muito de ansiedade porque eu sofro com ansiedade. Eu tenho embasamento para falar de depressão, eu tenho embasamento para falar de outras questões psicológicas, tenho pelo meu estudo, né? Pelo aquilo que eu estudei como terapeuta. Mas é muito mais fácil eu chegar aqui para vocês e falar tanto do embasamento, né, de estudo que eu tenho, quanto das minhas práticas de vivência, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Então eu tô aqui, né, pra ajudar vocês no máximo que eu puder com relação à ansiedade, porque é algo que eu sei, que eu vivo na pele, que eu sei tanto a teoria quanto a prática do que é ser uma pessoa ansiosa, né? Por isso que eu trago isso aqui pra vocês. Vamos lá. O que mais vocês querem falar? Não, exatamente, não existe. Gente, eu não acredito que existe, igual eu falei, um ser de pura luz, certo ou errado. Existem, né? A gente tem dentro de nós luz e sombra. Existem 2 lados da mesma moeda. Eu acredito muito na dualidade. Então, assim, o que é certo pra mim pode não ser certo pra você, né? Então, assim, é você buscar a sua verdade. É essa questão também de verdade absoluta. Eu não acredito em verdade absoluta. O que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você, dependendo do embasamento que eu tive, da criação que eu tive, das vivências que eu tive. Verdade pra mim vai ser uma coisa e pra você vai ser outra, né? Então, assim, é você buscar aquilo que é a sua verdade, aquilo que, de acordo com as suas experiências, funciona e cabe pra você colocar na sua vida, né? Por isso que aqui eu vou dar algumas dicas, algumas orientações, né, de você se auto-investigar e ver o que cabe pra você. Se de tudo que eu falei aqui até agora, alguma coisa serviu, beleza. Se não, tá tudo bem, vocês também, sei lá, seguir outra pessoa, né, ver outra linha de pensamento, acompanhar, né, outro tipo de trabalho, tá tudo bem, gente, eu não me importo, realmente, eu tô aqui realmente pra ajudar quem se identifica com aquilo que eu tô falando, né, e que tá junto comigo. Você indica meditação para ajudar nessas questões de ansiedade? Sim. Igual eu tava falando, existem vários tipos de meditação, né? Não existe um único tipo de meditação. E a meditação, ela vai te ajudar a preparar o seu espírito para as questões do dia a dia, tá? A meditação vai resolver o seu problema? Não.
Mas a meditação vai te ajudar a te preparar para você ter segurança e estabilidade emocional para passar pelas situações. Jussara, assim, é complicado, porque igual eu tava falando, é muito difícil a gente querer colocar o nosso ponto de vista pro outro. Eu já tive uma fase assim, de que, assim, até hoje, né? Por exemplo, eu vejo na minha família que, tipo, tem gente ali que precisa de ajuda, que precisa de um acompanhamento, mas principalmente eu dentro da minha família é a questão de conflito de interesse. Por exemplo, eu não posso fazer um acompanhamento terapêutico com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu esposo, com meu irmão, porque de certa maneira, santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, dificilmente eles vão me escutar ou vão seguir aquilo que tá falando. Às vezes eu posso deixar me influenciar pelo meu sentimento que eu tenho por eles e ter uma visão ali não dizer assim, não profissional, né? Posso deixar o meu sentimento ser influenciado pelas questões de acompanhamento. Então, assim, nesse caso aí, né, é como você falou que é sua tia, é complicado. Fala pra elas, tipo assim, tenta colocar pra ela de uma forma sutil, sugestionada, de que, eu busquei ajuda e pra mim foi legal. Talvez, se você, né, tá passando por essa situação, buscasse ajuda, você conseguisse sair dessa situação com mais facilidade. Enfim, tenta colocar de uma forma sugestionável. Não que você fala, você precisa de terapia, você precisa de psicólogo, você precisa... É complicado, entendeu? Não dá pra gente apontar o dedo pra pessoa e falar você precisa ou não precisa daquilo. Quem vai saber se realmente precisa é ela. Se ela não tiver a consciência dela desperta de que ela precisa de ajuda, o que você falar às vezes de vez ajudar vai ferir a pessoa, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente quer ajudar a pessoa e a pessoa não quer ser ajudada, porque aquele não é o momento dela. Às vezes é só o momento dela que não é aquele, entendeu? Talvez daqui um ou 2 dias, 3 dias ela vai refletir, ela vai pensar, poxa, talvez eu preciso de ajuda, né? Mas a forma com que a gente fala tem que ser uma forma, assim, bem mais sutil. Buscou ajuda. Isso mesmo, é buscar ajuda. Porque, gente, é aquilo que eu falei. Eu sou terapeuta, eu faço trocentos milhões de cursos, tenho um monte de diploma ali, eu sei, assim, todas as teorias de como combater a ansiedade, como você não tem... Mas tem dia que eu surto, né? Igual eu tava falando aqui, teve um dia que eu tive 2 crises de ansiedade. Porque eu passei por uma situação, eu sabia qual era o gatilho, eu não consegui naquele momento lidar com aquela questão de evitar aquela situação que eu tava, né, que me despertou ali a crise de ansiedade. Gente, pra quem não sabe, crise de ansiedade, cara, é uma coisa assim. Depois eu vou aprofundar melhor com vocês. Mas é uma sensação horrível, porque parece assim que seu peito vai sair pela boca, você começa a tremer, você perde o controle do seu corpo, você começa a chorar em público, não importa se você tá sozinho em casa ou se você tá numa rua cheia de gente. É uma situação assim muito horrorosa. E eu sei de todas as questões para evitar, mas naquele momento eu não consegui evitar essa situação, entendeu? Então é isso, a gente ter o conhecimento ajuda a gente. Por exemplo, eu já sei agora que eu preciso evitar aquela situação. Então, eu vou, né, daqui pra frente, por exemplo, igual você tava falando da sua tia, às vezes a gente vai ter que evitar o contato com algumas pessoas. Quer dizer que você vai tratar mal, quer dizer que você vai se afastar e nunca mais falar com essa pessoa? Não. Mas você vai saber situações em que você deve manter, né, longe dessa pessoa, ou conversas que você deve evitar com essa pessoa para não trazer esses gatilhos e você não passar por essa situação. Medo do julgamento, A gente tem muito essa questão, igual a gente tá falando, do ser de luz. Por que a gente tem medo do julgamento? Porque a gente acha que só a gente tá ferrado e que se eu, por exemplo, vim aqui me expor e falar tal situação, o outro vai me julgar porque como um ser superior, né? Não como um ser superior supremo, mas, por exemplo, eu tô passando, por exemplo, um termo clássico que já aconteceu. Vamos supor, tem uma amiga e aí ela tá num relacionamento, ela vai lá e trai o companheiro. E aí tem medo de compartilhar essa situação e pedir ajuda porque tá com um relacionamento ali que é um relacionamento fechado e aí tá com outra pessoa
enfim, vira uma bola de neve. E às vezes tem medo de pedir ajuda, de como sair dessa situação, de como resolver o problema, de como terminar o outro relacionamento, como resgatar esse relacionamento, porque tem medo do julgamento, de que o que fulano vai pensar de mim, porque a gente vive numa sociedade tradicional, blá 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 blá. Como na verdade tá todo mundo por trás, fazendo um monte de merda e de besteira, mas todo mundo vive aquela pose de santidade, aquela... É isso, sabe? É o que eu tava falando, a gente tem esse medo do julgamento, na verdade, às vezes você tá julgando até uma outra pessoa por uma X situação, quando na verdade você também tá passando por uma outra situação em que você é julgado. Então, a gente vive nesse ciclo, cara. Não tem jeito. É difícil. Eu já fui uma pessoa que já julgou, que já tive meus preconceitos. Hoje, a minha visão de terapeuta, eu tento muito vencer isso, mas é natural da nossa sociedade. Então, é uma coisa assim que a gente tem que lutar todos os dias pro nosso próprio eu, não lutar com a sociedade, né? Colocar o dedinho no outro, você tem que isso, você tem que aquilo. Pensa pra você, sabe? O que eu ando julgando? O que? Se um fulaninho chegasse pra mim e falasse de tal situação, como eu reagiria? Eu teria uma escuta de amizade, uma escuta de ouvir apenas, porque às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer contar pra você o caos da vida dela, entendeu? Então, assim, mas você também não tem obrigação de escutar, não, tá? É só questão mesmo de, tipo, se você se dispõe a escutar, que você tenha uma escuta sincera, uma escuta amigável, né? E que você tenta sair dessa posição de julgamento. Assim como também quando você precisar, né, de desabafar com alguém, escolher bem as suas amizades, as pessoas que estão ali do seu lado. Se você sabe, por exemplo, que é uma pessoa que... Vamos lá, às vezes é uma pessoa muito religiosa, que tem certos padrões, né, que não é compatível. Adianta você ir desabafar com essa sua amiga que, né, que tem esse tipo de posicionamento, de visão, e que você sabe que a opinião dela, né, vai te magoar, vai te ofender? Então busca outra amiga para desabafar, entendeu? Ou, é uma questão muito, muito séria, não é só questão de desabafar, é uma questão mesmo, né, mais intensa, procurar ajuda, né? Muito transparente. Exatamente. Então, essa questão de ser transparente e autêntica. Todos nós deveríamos ser assim, mas não somos. Por quê? A gente tem a questão também de proteção, né? Então, tem muitas coisas que a gente não faz para se proteger mesmo, né? Proteger tanto emocionalmente, como proteção social, né? Tem coisas da nossa vida que você sabe que se você expor de certa forma, você vai, às vezes, afastar um parente, um amigo, uma pessoa. Quer dizer que eu tenho que ser falsa e fingir que eu sou outra coisa? Não, mas tem coisas da sua vida que você não precisa compartilhar com todo mundo, né? Eu acho que é mais por esse caminho. Somos uns dias do vídeo do Mar... tá! A Bruna tá se referindo a um vídeo que ela postou, né? Que eu já tinha visto há muito tempo, não sei se algum de vocês já viu, que é ele falando quem somos nós, né? Onde ele começa a falar ali que você é um ser humaninho dentro de todo um sistema da Terra, dentro outros planetas que tem um sistema solar, então, assim, vai mostrando pra gente a imensidão do universo e que a gente é só um pontinho de nada, né? Mas essa questão também, Bruna, traz pra gente uma das coisas que eu acredito dentro das terapias naturais, que traz a visão de sistema, de que nós participamos de um sistema, nós somos um sistema e nós estamos inseridos dentro de um ciclo, né? Então, tudo é ciclo. Dentro do meu corpo eu tenho um ciclo, tem as minhas células, né? Que fazem ali o meu organismo funcionar, o meu sistema funcionar. Eu pertenço a um ecossistema, né? E dentro desse ecossistema que pertence a um outro sistema maior, e abaixo de mim vai ter outros sistemas, né? Então, assim, no final das contas, tá tudo interligado, né? A gente brinca assim que a gente reflete no macro aquilo que tem no micro, né? Então, quando ele fala aí desse vídeo, né? Normalmente ele tá falando ali no vídeo de quando a pessoa fala, você sabe quem sou eu? Eu sou o fulano de tal. E, tipo, você não é nada. Mas você também pode ser muito, você pode ser tudo, você pode ser único, né? Então tem esses dois lados da moeda, né? Somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo, somos todos humanos e ao mesmo tempo único.
Então, cada ser humano é único, vai ter sua particularidade, mas todos nós somos humanos. Então, assim, você tá dentro de uma caixinha e ao mesmo tempo você tá fora dela porque você é um ser único. Então, tem esses duas vertentes aí, esses dois lados da moeda. Meus amores, tem mais pergunta? Querem bater mais papo? Já vou passar a atividade para vocês. Já estão aqui falando há 40 minutos. Meu chá já até esfriou já. Tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer sobre o autoconhecimento ou sobre terapias? O que é terapia? Jennifer, não sei o que é terapia holística ou tá de boa, já sabe? Porque hoje em dia já tá mais popular, né? Há uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei nesse caminho, nessa jornada aí, eram questões assim, bem menos populares aqui, né, onde a gente mora. Né, em outros países é mais natural, né? Tem países aí que, por exemplo, o que nós chamamos aqui de medicina tradicional, para eles já as terapias naturais é a medicina tradicional deles, né? Ah, obrigada, meu amor. Espero ter contribuído para vocês de alguma forma. Gente, ó, pra quem não conseguiu pegar a imersão no começo, né? Eu tô vendo aí, ó, a Isabela entrando agora, então vai ficar salvo, tá? Vocês podem assistir depois, mas vai ficar por um tempo, eu não vou deixar aqui pra sempre. Então, até durante essa semana, né, do acompanhamento, a live vai estar disponível pra vocês, tá? Se o que eu falei aqui pra vocês fez sentido de alguma forma, né, se acrescentou em alguma coisa, clica aí no aviãozinho, pra fazer momento blogueira, né? Clica no aviãozinho, compartilha com a sua amiga, né? Ajuda aí essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? E se de alguma forma poder ajudar, né? Se de alguma forma a pessoa olhar e falar assim, essa menina é maluca, não tô entendendo nada que ela tá falando, vou procurar uma outra pessoa que vai me esclarecer isso melhor. Já tá valendo, já ajudou de alguma forma. Terapia holística funciona, faço terapia com psicólogo. Então, Ju, é o que eu tava falando. Não é que, tipo, uma coisa ou outra. Você pode fazer as duas coisas. Eu fiz acompanhamento com a psicóloga. Eu comecei pelas terapias holísticas, né? O que são as terapias holísticas? Aromaterapia, cromoterapia, cristais, reiki, enfim, tem inúmeras, milhares de terapias naturais. Você pode fazer uma ou mais ao mesmo tempo, tá? Não precisa seguir só uma linha. A meditação é uma terapia, né? Então, para quem não sabe aí, quem faz meditação ou faz o mindfulness é uma forma de terapia holística, mas que infelizmente aqui na nossa região a gente tem um certo preconceito por questões religiosas. Então, como eu falei no começo, não sei se você pegou, você não precisa ser budista para meditar. Você não precisa, por exemplo, ser hindu ou acreditar no hinduísmo para cuidar dos seus chakras ou fazer uma alimentação ayurvédica, né, mais natural. Então, assim, você não precisa seguir uma religião para seguir as práticas terapêuticas que aquele povo, que aquela cultura coloca para você, né? Então, uma coisa não está vinculada à outra, tá? E igual as terapias também tradicional, né? Você pode fazer o seu acompanhamento com o psicólogo e recorrer ali de uma aromaterapia complementar, entendeu? As duas coisas andam junto. Tanto que, de acordo com né, o Conselho Nacional de Saúde, a gente tem práticas naturais, práticas holísticas dentro do nosso sistema tradicional de medicina, né? No SUS a gente tem algumas práticas, eu já trabalhei como voluntária com atendimento pelo SUS, né? Então, as práticas terapêuticas são complementares, então é ali uma associação que você pode fazer junto. Lógico que você pode também fazer só as práticas naturais ou fazer também só acompanhamento, né, convencional, não tem problema. Mas quando você faz os dois juntos, a sua caminhada é muito mais suave, é mais rápida, você consegue, às vezes, resolver uma situação que você passaria anos na psicologia tradicional tratando, que com a complementação das terapias naturais você vai conseguir passar por esse processo com mais facilidade ou ter uma clareza melhor do que como resolver essa situação, né? Então não é que ou é um ou é outro, você pode fazer os dois juntos. Deixa eu ver que ficou aqui para trás, mais mensagem que eu não vi.
Ah, gente, Thariton Neves, pra quem não sabe, é meu maridinho. O maridinho está aqui falando. Ele era uma pessoa que não acreditava em nada. Amor, vou te expor, tá? Em rede nacional. Ele não acreditava nessas coisas. Ele achava, tipo assim, ah, não sei se isso funciona, não. E aí eu fui com um jeitinho, mostrando pra ele, tá, vamos testar aqui tal coisa. Testa isso aqui e me fala o que que vou... Eu não chegava pra ele e falava assim, ah, isso aqui vai fazer tal coisa. Não, eu falava pra ele, testa isso aqui e me fala como que você se sentiu, ou o que que isso te ajudou. E aí ele foi vendo que as coisas foram funcionando. As terapias, para cada pessoa, vai ser de uma forma diferente. Cada pessoa vai ter, né, a sua experiência de uma forma diferente. Então, às vezes, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Quer dizer que não funciona pra ninguém? Não, quer dizer que pra você outra coisa vai funcionar. Quer dizer que pro seu organismo outra forma de trabalho vai funcionar melhor pro seu sistema, entendeu? Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um jeitinho diferente. Então, por exemplo, tem gente que, por exemplo, eu tomo café e, tipo, isso não me dá insônia. Eu posso tomar café na hora de dormir e dormir de boa. Mas se eu tiver um dia estressante ou tiver preocupado com meus bichinhos, eu vou ter insônia e outra pessoa não tá nem aí. Então, assim, cada pessoa tem os seus gatilhos, os seus despertares diferentes e sua forma de cuidar também diferente, né? Então, assim, para algumas pessoas, sentar ali na posição, botar uma musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô aqui com a musiquinha para me ajudar a conseguir, né, dar uma acalmada aqui, porque eu vou falando que senão eu vou parar em Nárnia, né? Então, tô aqui com a minha musiquinha, com a frequência que me ajuda a acalmar, a ter a centrar mais aqui no que eu tô falando. Então, assim, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Para outras pessoas, essa musiquinha aqui é chata pra caramba e a pessoa quer quebrar o negócio, mas não quer ouvir a musiquinha. Então, assim, cada pessoa, né, vai se adaptar ali de uma forma diferente. Tem pessoas que gosta de chá, outras não gostam. Tem gente que gosta do cheirinho, né, que é aromaterapia. Tem outras pessoas que não gostam. Então, assim, cada um vai buscar ali um caminho que acha que vai ser bom pra ele e que vai ter ali um resultado, né, que seja aquilo que ele tá buscando. Ah, Celeste, beijo, meu amor. Ela falando da reflexologia. Eu sou formada também em reflexologia Thai, né, tailandesa. E a reflexologia, ela fala... A gente tava falando daquela questão dos sistemas, né? Da gente ser um sistema dentro de outro sistema. A reflexologia, ela traz pra gente mostrando que alguns pontos do nosso corpo... É igual a acupuntura, que eu acho que é mais fácil da galera entender. Na acupuntura, você coloca ali a agulhinha referente a um ponto e vai tratar ali uma dificuldade. A reflexologia é nesse mesmo sentido, só que ela não trabalha com agulha, ela trabalha com a pressão. Então, pode ser tanto com a pressão, né, do seu dedo, como com bastãozinho de madeira que a gente usa, né, que era o que eu usava, que é o stick, que você pressiona alguns pontos. Aí pode ser na mão ou pode ser nos pés, né, a reflexologia Thai. Tem da orelha também. Então, assim, todos esses são reflexologia, só que cada um em um sistema diferente. Deixa eu ver aqui... O que mais vocês estão falando? Preciso... a Celeste já saiu. Nós temos o Ki. O Ki. Então, esse conceito do Ki vem do budismo, né? Então, cada região vai falar de um jeito diferente. Lá, né, o que eu estudo, por exemplo, do Reiki, o Reiki, ele fala muito do Ki, que é a nossa energia. Aqui, né, como a gente tem essa questão religiosa, eu busco falar a essência. Então, quando eu falo essência, é a mesma coisa do Ki, que é a mesma coisa da energia vital, né? A energia que está em mim, está em você, está em todos nós, que faz parte de todas as coisas. Então, por isso que quando a gente fala por exemplo, o cristalzinho aqui. Esse cristalzinho aqui, ele serve para tal coisa. Porque aqui nesse cristal, ele tem uma energia compatível com a do ser humano. Então, quando eu estou em contato com esse cristal aqui, a gente tem uma frequência energética compatível, né? Porque nós pertencemos ao todo. Então, entra também naquela questão, de novo, de pertencer a um sistema. Então, quando a gente fala do Ki, é essa energia que está em tudo, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de energia universal, enfim. Aí vai do que você quiser chamar, mas no final das contas é a mesma coisa. Outra coisa também que eu trago aqui pra vocês é... Como tem essa questão, né, religiosa aí de preconceito e tudo mais, eu, particularmente, não tenho nenhuma religião. Eu fui criada dentro do cristianismo, né? Só que, de acordo com o cristianismo, eu hoje tenho
alguns outros, né, conhecimentos e pontos de vista que não cabe dentro do cristianismo puro. Então eu não posso falar que eu sou cristã porque eu acredito em outras coisas fora do cristianismo. Mas sim, eu acredito em Deus, que é o universo, que é energia aqui, que é energia universal, enfim, o nome que vocês quiserem dar, tá? Tá tudo bem. Isso aí. Narnianos. Gente, eu falo muito, vocês vão ver que eu tenho até aqui um scriptzinho falando assim, tal coisa. Mas aí eu começo aqui a desembolar e vocês vão fazendo pergunta e aí eu vou parar em Nárnia, né? Mas enfim, a gente tem aqui em 50 minutos de live. Se tiver mais perguntas, vocês podem mandar isso, senão eu já vou passar a atividade para vocês, que eu quero que vocês façam para ajudar, né? Nessa busca aí do autoconhecimento. Tudo que eu vou passar aqui para vocês é com embasamento científico, então eu não tô falando aqui das coisas da minha opinião. Então as minhas opiniões, o que eu acho do universo, enfim, eu prefiro guardar para mim mesma e não expor aqui, porque eu quero realmente trazer esse olhar mais, como dizer assim, mais imparcial mesmo de terapeuta, né? Então, sim, eu tenho as minhas crenças religiosas, eu acredito em algumas coisas do universo, mas que eu não quero trazer aqui pra vocês pra não confundir a cabecinha de vocês. Então, dificilmente vocês vão me ver aqui falando de religião ou do que eu acredito, se eu acredito nisso ou naquilo, porque eu não quero confundir vocês com as minhas crenças, né? E sim trazer aqui pra vocês só a parte terapêutica, né? A parte científica, comprovação científica dos estudos, o que funciona, o que não funciona, o que funciona pra um e não funciona pra outro, por que funciona pra um e não funciona pra outro, né? Então, eu quero trazer para vocês mais esse lado aí. Então, assim, eu não quero misturar muito, né? Essa questão de crença com as questões terapêuticas. Mas não tem problema. Se vocês quiserem me chamar lá no privado, a gente discute, bate papo, discussão que eu falo de conversar, dialogar, né? Porque, assim, intolerância religiosa é uma das coisas que eu não aceito, né? Se você fala assim, minha verdade é a única que existe e você vai, sei lá pra onde. Então, beijo, eu tenho outra linha de pensamento, penso de forma diferente, então a gente não vai conseguir conversar. Agora, se vocês estão abertos a diálogo, a conversa, vamos trocar ideia, vamos falar dessas ideias malucas que eu tenho, e muitas, então vocês podem me chamar no privado, mas aqui na live é um pouquinho mais complicado a gente falar sobre essas questões para não misturar muito, entendeu? Tem mais perguntas, meus amores, dúvidas? Vamos para nossa atividade, já estamos com 50 minutos de aula. De aula não, de live, de encontro, né? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Meu chá já esfriou, vou colocar meu chá, porque chá frio não dá, né? Falo muito, falo bastante, xingo no meio do caminho. Se vocês, quem tá chegando aqui agora que não me conhece, prazer, né? Jennifer Avelar, pessoa maluca, pisciana com ascendente em Gêmeos, pra quem entende de signos. É o tipo de pessoa que viaja na maionese e fala muito. Uma combinação maravilhosa. Bom, ninguém colocou mais perguntas, então acho que tá tudo bem, né? Conversamos bastante. Gente, qualquer dúvida também pode deixar. Tem um post, o último post, tranquilo. Eu fiz aqui o último post, né, falando um pouco sobre o nosso encontro de hoje. Então, deixa lá pra mim o que vocês conseguiram, né, aprender, se teve alguma coisa que, né, que valeu, ou se não, se eu falei aqui um monte de abobrinha que pra você não serviu de nada, tá tudo bem também, pode colocar lá e falar assim, queria que você falasse sobre tal coisa, que aí eu vou trazer pra vocês, tá? Libra, meu marido é de Libra, vocês são mais racionais, vamos dizer assim, né? A Bruna, ela fez comigo o reiki e ela tá me acompanhando já há bastante tempo, mas ela só conseguiu entender o que é o reiki quando ela passou pelo reiki. Não foi, Bruna? Comenta aí pra gente. É a mesma coisa meu marido, o Tarito. Ele só conseguiu entender os negócios da terapias naturais quando eu falava pra ele experimentar. Experimenta esse olhinho aqui, essencial. Eu falava pra ele o cheirinho. Experimenta esse cheirinho aqui. Porque ele não entendia o que era aromaterapia, né? Eu falava cheirinho. Experimenta esse cheirinho aqui, me fala o que você... eu consegui fazer isso e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Eu falei, então, é por causa disso e disso. Aí eu ia explicar pra ele o porquê que aquilo funcionou daquele jeito, entendeu? Então, é isso, gente. Existem várias alternativas, vários caminhos, né,
as terapias naturais é um desses caminhos, né? Como eu falei aqui também. Se vocês não acreditam em nada disso, se acham que tudo que eu tô falando aqui é abobrinha, mas eu preciso de ajuda, eu sofro com ansiedade, procura um psicólogo, procura um analista clínico, sabe? Vai procurar outros caminhos que você acha que vai ser compatível com aquilo que você tá precisando, mas busque ajuda, acima de tudo, busque ajuda, porque a gente tá ferrado, a gente tá num mundo louco, o coronavírus esse ano acabou, acho que com a maioria da galera aí, né, surtou a vida de todo mundo. Então a gente mais do que nunca precisa de ajuda, né, e reconhecer que precisa de ajuda já é um passo muito grande, né, nesse caminho do autoconhecimento. Eu recebi o Rick na operação do siso, foi. Então, assim, é isso, meus amores. Eu vou passar jogo pra vocês, que já vai acabar nosso tempo aqui, a atividade. Quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar lá escrito, mas quem não tá, presta atenção aqui, tá bom? Que eu vou falar direitinho o que é pra vocês fazerem. Como eu falei aqui muito sobre o autoconhecimento, e é um dos passos primeiros pra gente chegar nas questões do porquê que a gente tem ansiedade, do porquê que a gente sofre, né, com as nossas questões emocionais, e aí depois a gente resolver esses problemas, a gente vai fazer hoje uma atividade, né, que não sei se vocês já ouviram, mas ela é bem popular, né, pra quem já buscou alguma coisa de terapia, que é uma carta que você vai fazer como se você estivesse contando a sua própria história pro seu eu pequenininho, pra sua criança. Então, você vai falar assim: Jennifer, quando você tiver com 6 anos, você vai cair e quebrar o pé. E aí, quando você cair e quebrar o pé, você vai sentir isso, aquilo, outro. Então, você vai contar a sua própria história pra você, falando o que aconteceu de ruim, né? Normalmente são os momentos marcantes. Se quiser colocar coisas positivas também, tá tudo bem. Mas, normalmente, a gente foca nas dificuldades e nas dores emocionais, tá? Então, você vai colocar ali: você em tal idade passou por isso e você se sentiu dessa forma. O que isso tem a ver com ansiedade, Jennifer? Tem a ver com o que eu falei. Não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar: usa o óleo essencial tal ou faça meditação, se você não sabe nem o porquê que você tá sentindo o que você tá sentindo, né? Então, o primeiro passo, né, pra você combater a ansiedade, pra você, né, resolver as suas questões, é você identificar a causa, o motivo daquilo ali, entender os seus problemas, e isso é através do autoconhecimento. Essa cartinha, né, que é pra vocês fazerem, eu vou deixar também lá nos stories, por escrito, né, então quem tá aqui só no Instagram e não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Mas quem não tá lá ainda, vou deixar nos stories pra vocês por escrito. Mas é isso, pegar uma cartinha e escrever as suas maiores dores durante toda a sua vida até aqui e o que você sentiu nesse momento. E a partir disso, você vai começar a identificar os seus padrões de emoções, os seus medos, os gatilhos que te desenvolvem ansiedade, né? Através desse autoconhecimento, você vai conseguir depois identificar qual é a melhor forma de resolver esse problema. Mas primeiro você precisa reconhecer a causa, entendeu? Pausa para a foto. Vai tirar foto? Peraí, deixa eu ajeitar bonita. Vai lá. Cara de rã. Tira logo. Ai, meu Deus. Tá gastando meu sorriso. Gente, ó, quem tirou o print aí, me marca lá nos stories. Quiser também compartilhar nos stories o que vocês acharam. Mas eu vou estar esperando vocês lá no post pra gente conversar. Agora, quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou abrir já o grupo pra tirar dúvidas. Vou estar também aqui no Instagram. Então, essa parte da tarde toda eu vou ficar aqui com vocês pra poder tirar dúvidas, né? E fazer o acompanhamento. Quem quiser pode vir conversar comigo. Ó, já estamos aqui dando 1 hora de encontrinho. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu vou encerrar por aqui. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, né? Que eu comecei lá no comecinho, pra quem não pegou. Eu falei sobre o acompanhamento, né? Esses 7 dias é um tempo, assim, um pouco curto. Mas dá pra se trabalhar. Então, você vai ter que se esforçar muito e me sugar o máximo que você puder por aqui. Mas quem quiser fazer o acompanhamento, né? Terapêutico, né, com mais tempo, eu vou abrir as vagas de dezembro agora na Black Friday, então vai ter um descontinho legal para quem tá dentro do grupo. Mas eu vou falar disso melhor no grupo lá, então quem quiser é só seguir lá. Tá acabando o tempo, ai meu Deus. Beijo, meus amores, deixa eu desligar aqui senão eu perco a live. Como é que encerra? Encerrar.